Muito antes de Lisboa, antes mesmo de Porto Brilhar, outra cidade portuguesa era o coração pulsante do reino. Uma cidade situada nas margens do rio Mondego. Uma cidade de reis, poetas e conquistadores. Seu nome, Coimbra. Capital esquecida, berço da universidade mais antiga do país, Coimbra viu passar romanos, visigodos, muçulmanos e cristãos. Foi alternadamente bastião estratégico, foco cultural e símbolo da Reconquista. E ainda hoje, por trás de suas pedras silenciosas, ela sussurra a história de Portugal. Abre bem os olhos, pois o que vais descobrir é a alma discreta de um país inteiro. Muito antes de se chamar Coimbra, a cidade portuguesa tinha outro nome, Eminium. Estamos no primeiro século da nossa era. Roma domina a Península Ibérica há mais de 100 anos. A alguns quilômetros ao norte da grande cidade de Conímbriga, os romanos fundam um novo centro urbano construído segundo a sua visão de mundo: ortogonal, ordenado, estruturado. Eminium ainda não é a cidade que conhecemos hoje, mas já é a semente dela. Por que aqui? Porque o lugar é estratégico. Está situado no alto de uma colina, com vista para o rio Mondego, oferecendo uma visão desobstruída dos vales ao redor. A via romana que liga Olisipo, Lisboa, a Bracara Augusta, Braga, passa não longe. Eminium torna-se rapidamente um ponto de passagem, um centro secundário, mas bem integrado na rede imperial. Ela depende administrativamente de Conímbriga, a cidade vizinha mais desenvolvida, mas em breve assumirá o protagonismo. Os vestígios arqueológicos não faltam. Sob a cidade moderna de Coimbra, esconde-se um criptopórtico excepcional, um vasto conjunto de galerias abobadadas que serviam de fundação a um fórum antigo. Ele ainda é visível hoje, perfeitamente conservado sob o Museu Machado de Castro. Este criptopórtico, com mais de 100 metros de comprimento, testemunha a importância da arquitetura romana no local. Também foram encontrados termas, mosaicos, estátuas, estradas pavimentadas, todo um estilo de vida latino inserido no coração do futuro Portugal. Mas a história toma um rumo no final do terceiro século. As grandes invasões, as pressões internas, e a decadência administrativa atinge o império. Conímbriga é progressivamente abandonada. Eminium, por outro lado, resiste. Sua localização na colina, mais fácil de defender, vai permitir que ela sobreviva. Pouco a pouco, ela assume o lugar de sua vizinha caída. Essa mudança marca uma virada. A cidade romana torna-se o núcleo do que se tornará, muito mais tarde, Coimbra. Após a queda do Império Romano do Ocidente, a Península Ibérica entra em uma nova era. Os visigodos, povo germânico convertido ao cristianismo, tomam o controle da antiga província romana. Eminium, como tantas outras cidades, adapta-se. Ela conserva parte de suas estruturas urbanas romanas, mas seu esplendor declina. O poder se descentraliza, as estradas não são mais tão seguras e as grandes cidades perdem seu brilho em favor de centros militares e religiosos mais localizados. Eminium ainda é habitada, mas entra em uma fase mais discreta de sua história. Seu nome evolui pouco a pouco, deformado pela língua popular. Certos topônimos começam a evocar um novo nome: Coimbra, talvez originado de uma deformação do nome de Conímbriga, sua vizinha abandonada de quem teria herdado o nome. É uma época de sombras entre herança romana e transição medieval. Depois, no século VIII, outro abalo sacode a região: a chegada dos muçulmanos. Em 711, os exércitos omíadas atravessam o Estreito de Gibraltar. Em poucos anos, eles tomam o controle de quase toda a península. Coimbra cai entre 713 e 716. Ela se torna um ponto avançado do Al-Ándalus, em uma fronteira móvel entre territórios muçulmanos e zonas cristãs do norte. Sob dominação islâmica, Coimbra não é um centro importante, mas é fortificada. Constrói-se uma alcaçova, uma cidadela, e administra-se as terras circundantes. Elementos da cultura islâmica marcam a cidade: gestão da água, agricultura melhorada, arquitetura militar. Contudo, a presença muçulmana aqui é instável. Situada ao norte do Mondego, Coimbra permanece vulnerável aos ataques dos reinos cristãos. Desde o IX século, os primeiros condes asturianos tentam incursões. Coimbra muda de mãos várias vezes. Este vai e vem dura quase 2 séculos. Mas em 1064, um momento decisivo ocorre. O rei Fernando I de Leão toma definitivamente a cidade dos muçulmanos. Coimbra entra então em uma nova fase de sua história, a de uma cidade cristã conquistada e reconquistada que vai se tornar capital do jovem reino português. Quando Coimbra é retomada dos muçulmanos em 1064 por Fernando I de Leão, ela se torna um bastião cristão em plena zona de reconquista. Mas é meio século mais tarde que ela entra verdadeiramente na história de Portugal. Em 1096, Henrique de Borgonha, nobre vindo da França para servir a coroa de Leão, recebe o condado de Portugal em recompensa por seus serviços. Ele se instala em Coimbra com sua esposa, a princesa Teresa de Leão.
Juntos, eles lançam as bases de um poder semi-independente com Coimbra como centro político e administrativo. O filho deles, Afonso Henriques, nasce lá por volta de 1109. É em Coimbra que ele cresce, se forma e, sobretudo, que lança em 1128 seu desafio ao poder leonês. Após sua vitória na Batalha de São Mamede, ele se impõe como príncipe independente e, em seguida, se proclama rei de Portugal em 1139. Coimbra torna-se então de facto a primeira capital do reino português. Ela permanecerá assim durante quase 2 séculos. Sob os reinados de Afonso Henriques e de seus sucessores, Coimbra afirma-se como uma cidade real, religiosa e estratégica. Erigem-se novos muros, igrejas românicas e, sobretudo, centros de poder. O Mosteiro de Santa Cruz, fundado em 1131, torna-se um importante local espiritual e intelectual. Os primeiros reis portugueses são sepultados lá. É o símbolo de uma monarquia que se enraiza. Mas Coimbra não se contenta em ser apenas uma cidade de poder. Ela também se torna um centro de unificação nacional. Ao reunir nobreza, clero e administração em torno da figura do rei, ela desempenha um papel crucial na construção da identidade portuguesa. O rio Mondego, outrora fronteira, torna-se a coluna vertebral do reino. No século XIII, o poder desloca-se para Lisboa, mais próxima das zonas ainda a reconquistar. Mas Coimbra mantém seu prestígio e em breve ela brilhará novamente, desta vez não mais como capital política, mas como capital do saber. Outra página está prestes a se abrir, a da universidade. Em 1290, o rei Dinis I funda a primeira universidade de Portugal. Primeiro instalada em Lisboa, ela é transferida para Coimbra já em 1308. Esta mudança não é insignificante. Coimbra não é mais a capital política, mas continua a ser um forte centro religioso e cultural no coração do reino. Ao instalar a universidade nesta cidade, o rei afirma uma vontade: fazer de Coimbra o centro do saber português, longe das intrigas da corte e do tumulto dos portos. A universidade se instala primeiro em edifícios religiosos, depois, ao longo dos séculos, ela cresce, se enraiza, se impõe. Em 1537, ela se torna definitivamente sedentária em Coimbra sob João III. Ela ocupa então um edifício emblemático, o Paço da Escola, antigo Palácio Real. Esta escolha é simbólica, o saber assume o lugar do poder. Este lugar, onde reinavam os reis, torna-se o templo do pensamento. Durante séculos, a Universidade de Coimbra forma a elite do reino. Juristas, médicos, teólogos, escritores, futuros ministros, cardeais e até reis estudam lá. Ela impõe um ensino estruturado, centralizado, sob controle estatal e eclesiástico. O latim reina, as teses são disputadas com rigor e o uniforme preto torna-se símbolo de pertença. Mas Coimbra não é apenas um saber fixo, é também um espírito, uma vida estudantil intensa marcada por tradições, cantos, uma forma de resistência cultural. Da praxe acadêmica ao fado de Coimbra, passando pelas manifestações estudantis, a cidade torna-se um símbolo de consciência intelectual. Ainda hoje, a Universidade de Coimbra continua a ser uma das mais prestigiadas do mundo lusófono. Classificada como Patrimônio Mundial pela Unesco, ela encarna essa memória viva de um Portugal erudito, complexo, enraizado. Ela liga o passado real ao futuro dos saberes, e em seus pátios, seus claustros, suas bibliotecas, ela sussurra sempre a história de Coimbra, essa cidade discreta, mas essencial. Coimbra não é nem a maior nem a mais barulhenta das cidades de Portugal, mas sua história, essa, atravessa os séculos. Cidade romana, bastião visigótico, fortaleza muçulmana, capital real, depois, templo do saber. Em cada época, Coimbra desempenhou um papel crucial. Ela encarna essa outra história, mais discreta, mas profundamente enraizada. Uma história feita de memória, de transmissão, de resistência silenciosa. Ainda hoje, suas pedras contam, seu rio murmura e seus muros abrigam uma juventude que perpetua o legado de tantas gerações. Se você gostou desta viagem ao coração antigo de Portugal, pense em se inscrever em Civilizations at Continents. Outras histórias esquecidas te aguardam. E me diga nos comentários qual outra cidade discreta, mas essencial, mereceria que contássemos sua história.